Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. A ocorrência de crimes sexuais é um desafio enfrentado em todo o mundo. Estupros coletivos na Índia e o cárcere privado com abuso sexual de 3 jovens nos Estados Unidos, recentemente mostrado na mídia, revelam que esse tipo de delito vai além das condições socioeconômicas e jurídicas de cada país. Pedofilia é uma parafilia, um transtorno sexual em que a fonte predominante de prazer está ligada à criança e ao adolescente até os 13 anos de idade, ainda que não haja contato físico. No entanto, a palavra pedofilia é usada pela maioria das pessoas para definir os crimes sexuais cometidos contra o público infanto-juvenil. A gente pode dizer que tem pessoas portadoras da parafilia, chamada pedofilia, que cometem crimes de pedofilia. E tem pessoas também portadoras dessa parafilia que não cometem crimes. É o que a gente pode dizer, ele é pedófilo no sentido clínico, mas ele não é um criminoso, porque ele não cometeu o fato típico definido na lei como crime. Da mesma forma, temos pessoas que não poderiam ser classificadas como pedófilos na definição clínica, ou seja, elas não têm atração sexual por criança e adolescente. No entanto, cometem crimes ligados à pedofilia. São aqueles que, por exemplo, se utilizam de pornografia infantil para comércio, aqueles que exploram a prostituição infanto-juvenil. Eles não têm necessariamente atração sexual por criança e adolescente, mas eles cometem crimes ligados à pedofilia. Atentado violento ao pudor, estupro contra vulnerável, exploração sexual de crianças e até a pornografia infantil são crimes ligados à pedofilia. O pedófilo criminoso é considerado plenamente capaz de responder pelos atos. O sujeito que é portador dessa parafilia, chamada pedofilia, ele não é, por si só, inimputável. Não é isso que faz dele inimputável. A pessoa tem o discernimento de saber o que é certo ou errado. A Constituição Federal estabelece como prioridade absoluta a garantia dos direitos da criança e do adolescente, responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Apesar dessa disposição legal, os crimes de atentado violento ao pudor e de estupro de vulnerável, muitas vezes ocorridos na casa da própria vítima, ficavam ocultos da população e das autoridades. Em média, 70% dos casos de violência sexual é intrafamiliar. E essa característica de ser intrafamiliar, cometida por avós, e pais, ou padrastos, ou tios, é um elemento fundamental para que a família acabe temendo a denúncia do caso, externar e temendo a denúncia do caso. Foi a partir da década de 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente e das constantes campanhas na mídia, incentivando a denúncia, é que houve uma visibilidade desses casos. As propagandas também alertavam as crianças de que elas tinham o direito de não serem negligenciadas nem violentadas sexualmente. Então, nós tivemos um caso muito interessante de uma garotinha que recebeu, por exemplo, recebeu na escola um cartãozinho com o número do Disque Denúncia e, a partir daí, ela usava esse cartãozinho no bolso e toda vez que o pai se aproximava dela, ela insinuava que iria puxar o cartãozinho. E isso, por si só, fazia com que o pai se afastasse dela. Outro reforço surgiu em março de 2008 com a criação da CPI da pedofilia, presidida pelo então senador Magno Malta. Da CPI emergiu um movimento político e social, todos contra a pedofilia, que envolve uma rede de enfrentamento garantindo mais proteção às crianças e punição rigorosa aos pedófilos criminosos. Um crime que, na maioria das vezes, acontecia em casa e não era denunciado pelos parentes da vítima, passou a ser delatado por familiares e pessoas que não eram da família, mas que, de alguma forma, tinham contato com as vítimas. Os profissionais liberais, médicos, assistentes sociais, psicólogos, professores, conselheiros tutelares, passaram a ter um estímulo e uma proteção legal muito forte para que pudessem denunciar os casos de abuso.
né? Então, à medida que esse assunto foi começando a ser ventilado cada vez mais, surgiram políticas públicas que estão, até certo ponto, tentando garantir um jeito de que aconteça, né, a interrupção dessa violência. Geralmente, a vítima de crimes ligados à pedofilia passa a ter um comportamento arredio, deixa de brincar, fica triste e responde obrigatoriamente à tática sedutora do pedófilo, passando muitas vezes a alimentar o círculo vicioso do mal. Daí, a urgência em denunciar o criminoso e tratar a vítima. Muitas vezes ela começa a ter pesadelos, outras vezes ela começa a urinar na cama, né? Ter descarga de excitação muito grande. A masturbação compulsiva também é um traço importante para a gente observar, mas o que a gente vê de mais importante mesmo é a questão da criança parar de brincar. A criança perde a alegria dela, ela fica muito ensimesmada, exatamente porque ela se sente conivente com um segredo, um pacto de segredo que é proposto pelo abusador. Porque o pedófilo, ele tem características psíquicas muito semelhantes às de uma criança. Então, isso facilita a aproximação entre ele e a criança, né, no jogo de sedução. Fazemos estudos para tentar ver de que maneira que nós podemos cortar esse círculo vicioso, né, que se instalou entre vítima e algoz, né? A vítima de hoje pode se tornar um algoz.